Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 611 para falar um pouquinho agora sobre outro e-mail que nós recebemos aqui, um e-mail bem legal do Marcelo Cesarino. Este não falha nunca, Fábio Campos, está sempre aqui nos escrevendo. E ele também mandou um assunto aí bem pertinente, algo que a gente já discutiu aí em alguns momentos. Você, principalmente, você é citado aqui. Vamos ao e-mail do Cesarino, que ele diz o seguinte... mais uma vez se fala em mudanças de cadeira de segundo piloto da Mercedes. Vem Verstappen ou Ocon para o lugar do Bottas ou fica só na ameaça de novo? Ele vai falar de outro assunto aqui, Fábio Campos, mas eu queria esbarrar nesse assunto aqui primeiro, Ocon, que foi assunto aí nessa semana, de que a Mercedes, que o Toto Wolff estaria liberando o Ocon caso ele encontrasse algum outro assento. Muito se especula um assento para o Ocon na Renault, no lugar do Hülkenberg. Talvez nessa troca do Hülkenberg, mas será que o Hülkenberg também, troca do Hülkenberg para a Red Bull, né? Do Gasly saindo e o Hülkenberg indo, isso que foi ventilado aí nas últimas semanas. Como é que você está enxergando, Fábio Campos, essa situação do Ocon na Mercedes? Complicada, né? Porque o piloto titular está fazendo tudo o que a equipe quer, né, agindo obedientemente e ganhando corridas uma aqui, outra ali, e sem perturbar muito o seu rival na briga pelo título. Então ele está cumprindo o papel dele, o que deixa o Ocon... A esperança do Ocon era ver o Bottas 2019 ser igual ao 2018. Né, muito, muito abaixo para que ele pudesse ganhar força, ou no ano seguinte, ou até no decorrer dessa temporada. Mas o Bottas elevou o seu nível, não suficiente para ser campeão do mundo, mas elevou o seu nível, não há a menor dúvida disso. E o Ocon ficou nessa situação difícil, né? Eu não vi esses boatos ainda ganharem uma certa força, não, Raposo, mas assim, não vi eles serem discutidos por quem eu normalmente me informo. Mas essas coisas normalmente até ganham um pouco mais de assento no final de semana, né? São mais acentuadas, melhor dizendo, no final de semana, e a questão é que faz todo sentido, né? Não é nenhum absurdo você jogar o Ocon para a Renault, francês que é, você tira de lá o Hülkenberg e dá para ele uma equipe forte como a Red Bull, e tira da Red Bull o piloto que não decepciona, é exatamente o que sempre foi, que é o outro francês, e eu acho que faz todo sentido esse tipo de modificação. Eu acho que o nível elevaria da Fórmula 1, de pilotos, que se você antecipou antes do programa começar, que esse é um tema que o Cesarino aborda, né? Então, em termos de nível de pilotos, eu acho que melhoraria sim. Eu não acho, não sei por enquanto, não tenho informação de que isso realmente vai acontecer. Mas que não deixa de fazer sentido, realmente não deixa, tem um sentido sim. Diogo Gomes, como é que você vê esses boatos aí já surgindo, né, da troca de pilotos? Essa em específico, o Gasly perdendo seu lugar para o Hülkenberg e o Ocon ocupando o lugar do Hülkenberg na Renault? Olha, acho que a questão da troca de pilotos agora é complicada, até porque a gente tá falando de e é difícil entender o que passa na cabeça deles. Eu já comentei, né, em várias oportunidades sobre minha visão sobre o Gasly. Limitado, se é o cara para pegar a posição dele, então por isso que eu de mudanças nesse sentido, mas mesmo que acreditasse, como eu falei no início, entender como a mente Red Bull, digamos assim, funciona é um tanto complicado. E só com primeiro de tudo, é uma pena que ele esteja preparado. A Mercedes coloca ele numa situação complicada em que ele não tem não tem um projeto pronto para entregar para ele, né? Porque não parecem que querem se livrar do Bottas.
E eu acho que o Ocon já seria um cara a nível de estar chegando na Mercedes. E definitivamente não querem. Nem faz sentido colocar ele num Williams, por exemplo, né? Lá onde está o Russell. Voltar para o Force India, não sei exatamente se seria uma espécie de lucro. Então, é uma situação complicada. Eu acho que é uma situação em que o piloto, se tiver poder atual, ia correr atrás de algumas opções. Acho que é um piloto que, mesmo estando parado, né, por conta desse não acordo com a Mercedes, a gente pode dizer, né, que não conseguiu um assento para ele. Então, ele parado, a gente meio que esquece dele, mas é um cara que terminou a temporada no alta, é um cara que fez temporadas interessantes na Fórmula 1, tem toda a expectativa ao redor dele, e que eu creio que se vai para o mercado, né, repito, se ele tem espaço contratual para fazer, pode ser que ele queira sair, mas não esteja preso a um contrato, a gente não sabe, não tem como saber o contrato de piloto. Mas se ele tiver poder de fazer isso, acho que realmente deveria ir atrás de um que lhe dê a chance de guiar, que lhe dê a chance de tentar avançar de alguma maneira, porque a Mercedes nesse momento parece que vai deixar ele meio que engessado em cima de suas opções, suas pouquíssimas opções que tem por ali. Mas a famosa silly season, né, da Fórmula 1 é difícil de entender, sabe? Às vezes ela é definida muito cedo, nos últimos anos ela tem sido definida muito tarde, bem tarde, inclusive, há alguns anos. A gente já chegou na Austrália com a Sauber sem saber qual piloto que ia guiar o carro. Claro que foi uma situação especial, né? Só um exemplo quase que esdrúxulo. Mas, enfim, não é como antigamente, que você tinha uma base ali de, sei lá, 3, 4 GPs, e nessa média de 3, 4 GPs você tinha definições. Agora é uma janela muito maior. Então, o que a gente está falando aqui pode ser que daqui a um mês e meio, um mês, tudo tenha mudado, assim, da água pro vinho completamente. Então, corre o risco de ficar velho muito cedo, é isso que quer dizer. Então, o que a gente pode fazer é um prognóstico com a situação atual. Com a situação atual é que o Ocon está desperdiçando talento sentado, parado lá, sem guiar, porque preso ao contrato da Mercedes como está, não consegue encontrar um assento. Então, acho que seria assim, viável ele, se possível, se livre de limitações contratuais e ir atrás de um assento para ele, para tentar se encaixar, para tentar continuar andando bem como ele estava andando bem no ano passado. É um retrato muito ruim da Fórmula 1, uma coisa que a gente já falou aqui no ano passado, né? Mas só para sublinhar, para não deixar passar, porque a imprensa tem digamos que a imprensa que cobre a Fórmula 1, principalmente a brasileira, digamos que ela tem o vício de se acostumar, né, com as coisas. Ela às vezes até levanta questões no momento em que elas acontecem, mas depois ela deixa esquecer, ela passa a tratar como normal. Meu Deus, né? Até jogo de equipe acontece isso muitas vezes. Não dá para se esquecer, não dá para se render ao fato de que o Ocon está fora do grid da Fórmula 1. É um retrato da podridão de certos canais da Fórmula 1, de certos meios da Fórmula 1, porque não dá. Fazer o que ele fez e perder a vaga para um piloto, dono da equipe, filho do dono, não dá. Isso na Fórmula 3 você pode até aceitar. Isso até na Indy você pode até aceitar, como acontece com o Andrettinho. Não dá, na Fórmula 1 não pode acontecer uma coisa dessa jamais. Isso tinha que ser tema de texto, de coluna, de debate, de várias coisas. Não dá para esse menino perder vaga, não dá para um piloto fazer o que ele fez, com espaço para evoluir. Não estou dizendo que é uma nona maravilha da Fórmula 1, não, mas cumprir o papel que ele cumpriu bem contra um super companheiro como o Pérez, dificílimo de ser batido, e perder a vaga porque o outro foi lá e é filho do dono. Sinceramente, eu não vou me acostumar com isso. Até o último dia em que essa situação for desfeita, eu realmente não consigo me calar contra esse tipo de coisa, porque se acostumar com a Fórmula 1 assim, daqui a pouco vem outro, acontece de novo, daqui a pouco começa a acontecer na Williams de novo, e daqui a pouco não dá. A Fórmula 1 não pode aceitar esse tipo de coisa. Mas eu não vejo muito como coibir, Fábio Campos. Se você tem um pai rico que chega, compra... Como é que a Fórmula 1 vai proibir? Não podemos ter nepotismo na Fórmula 1. Porque é o seguinte, Raposo, a Fórmula 1 ela as cadeiras são tão poucas que tem esse impacto. Se tivesse a Fórmula 1 muitas cadeiras, ou no mínimo 26, mesmo que um pai fizesse isso, o que é erradíssimo, porque não é isso que vai construir a carreira dele na Fórmula 1. Eles têm que entender, ou eles vão entender, eu espero, que, poxa, se a gente tivesse feito
Fórmula 2 com ele, se a gente tivesse feito a antiga GP3 com ele, talvez ele chegasse na Fórmula 1 um cara mais formado, mas não. É um menino que até tem feito as duas boas corridas seguidas, mas é um cara que em classificação ele não tem o que fazer nas classificações, ele não consegue fazer nada. Não é proibir o pai de comprar uma equipe, Raposo, o piloto não tem, aí ele é sacado, aí um não quer porque ele tem contrato, é toda a estrutura, um não quer porque ele tem contrato com a Mercedes, o outro não quer porque ele é rival do seu piloto, o outro não quer porque é toda uma teia de coisas que tira o lugar dele na Fórmula 1. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Raposo, para resumir, a Fórmula 1, no dia que ela olhar mais para talento do que para qualquer outra coisa, não vai ser só talento, porque vai ter sempre outras coisas envolvidas. Mas no dia que o talento pesar, alguém vai falar, né, realmente não dá para deixar esse menino de fora. A culpa é talvez mais até de uma Williams do que de uma própria Racing Point. Porque a Williams virou e falou, não, a gente pode ter esse menino, posso negociar, pagar menos para a Mercedes em motor para ter esse menino, prefiro vender para os milhões da petroleira polonesa. É a teia da Fórmula 1 que deixa o menino sem assento. Agora, uma situação mudando para outro piloto, eu já começo a me inclinar na ideia de que já deu para o Hülkenberg. É mesmo, Raposo? A sua paciência com ele não acabou, não tem mais. Não acabou porque eu começo a me inclinar para essa ideia. Ah, tá, entendi. Mas não sei, já passou. Você não fechou com a ideia ainda, né? Não fechei com a ideia ainda. Tá apenas namorando. Mas eu acho que a curva já virou, já tá na descendente. E já não enxergo em Hülkenberg, sabe, um piloto para, sabe, tirar grandes resultados, coelhos da cartola e fazer acontecer e tal. Até para Renault, talvez a Renault pudesse. Você não aplaudiria então o Hülkenberg na Red Bull ou Ocon na Renault? Ou aplaudiria parcialmente? Não, eu acho que talvez para uma temporada, enquanto o Patrick Ward vai ser melhor preparado lá na Fórmula 2, porque a equipe que colocaram ele, né? Diga-se de passagem, é uma cadeira elétrica. O pessoal que não acompanha a Fórmula 2 e ficou sabendo que a Red Bull foi lá na Fórmula Indy e tirou o Pato Ward para colocar na Fórmula 2 para prepará-lo. E cadê os resultados desse menino que não estão? É que ele está numa cadeira elétrica mesmo, né? Colocou lá mais para se habituar ao final de semana da Fórmula 1, pneus Pirelli, etc, etc e tal, mas não é realmente para conquistar grandes resultados naquela equipe que ele está sentado. Mas talvez para tampar esse buraco de um ano aí, não sei se é a ideia da Red Bull deixar o Ardo mais um ano na Fórmula 2, aí colocá-lo numa equipe melhor. Mas eu não enxergo como um piloto, nossa, agora chegou na Red Bull. Primeiro que vai tomar um solavanco do Verstappen até não aguentar mais, né? Então não é um piloto para encarar o Verstappen. Se é que tem um piloto para encarar o Verstappen hoje, né? Disponível aí para subir. Quem tem mais condição de encarar, de pelo menos arranhar o Verstappen? O Pierre Gasly ou o Nico Hülkenberg? Eu acho que nenhum dos dois, mas o Hülkenberg anda mais que o Gasly. Concordo. Já começaram a tirar o Gasly de mim, né? O Gasly Você sabe que ele tem a mesma pontuação do Daniel Ricciardo, né? Você fica aí nessa questão de estou perdendo a paciência com ele. Ele tem 16 pontos como o Daniel Ricciardo, o senhor Thiago Raposo. Claro que tabela não quer dizer tudo, né? Eu sou sempre quem defendo isso. Mas enfim. Ricardo começou meio... Como que é o termo do João Gomes? Periclitante essa temporada. Agora que começou a se achar nas últimas corridas. Mas não sei, vamos ver o que acontece dessa dança da cadeira aí. O certo é, o Ocon eu desejo, no Ocon eu enxergo sim um grande piloto. Um Ocon na Red Bull não vai acontecer, mas um Ocon na Red Bull seria sensacional. Mas se você está falando da notícia de uma liberação dele da Mercedes, se ele for cortado da Mercedes umbilicalmente, digamos assim, ele pode ser um nome para a Red Bull direto. Mas aí eu tô pensando... Mas aí eu tô pensando em poder de veto do Verstappen, porque é um oponente do Verstappen, né? Um cara, eles não se dão, então. É aí que eu tô falando que não aconteceria. Mas, Diogo Gomes, você que é um especialista em categorias de base, que viu Verstappen, Ocon e todos esses Gasly subindo e tudo mais, qual a tua opinião? Você acha que o Hülkenberg ainda tem leite para tirar dali? Olha,
Acho que sim, na Renault sim. Eu não vejo muito sentido ele na Red Bull pensando a longo prazo. Agora, pensando numa substituição imediata, acho que é uma opção. Acho que é uma opção. O ideal, vocês já acabaram de falar, o ideal seria o Ocon. Ele não só entra como uma questão de momento, se ele conseguir se livrar do contrato com a Mercedes, mas poderia ser uma questão de longo prazo. É um cara que já poderia chegar para guiar direto a Red Bull. Enfim, é uma ótima opção. Sem dúvidas. O Hülkenberg eu acho que de momento substituiria, mas eu não sei se a longo prazo ele possa assumir essa cadeira da Red Bull, não. É um piloto que eu gosto, eu não acho que está morto ou que está se acabando ou qualquer coisa do tipo, não, mas acho que é um cara que, a menos que ele me prove o contrário, eu não acredito mais que ele vai dar o próximo grande passo na carreira, sabe? Aquele próximo grande passo que, por exemplo, que o Verstappen tá prestes a dar, por exemplo. Que pode até gerar um título ou alguma coisa do tipo. Não acho que o momento desse grande passo do Hülkenberg já passou e ele ou deixou passar ou passou e ele não conseguiu pegar por determinadas razões. Enfim, mas eu acho que o ponto dessa o que pode gerar uma troca de pilotos, uma decisão como um todo, é como a Red Bull pensa, né? E como a Red Bull pensa é difícil da gente tentar entender. Agora, de fato, eles começam a dar sinais de que a paciência é bom, mas uma hora acaba, né? O Hülkenberg é um candidatíssimo a multicampeão de Fórmula E, um candidatíssimo a sentar na Fórmula Indy e criar uma dinastia, uma era do Hülkenberg. Ele é engraçado, a gente não o cogita mais para a Fórmula 1, mas eu acho que se ele sair, ele é o vencedor das 24 horas de Le Mans, nunca é demais lembrar. Eu acho que se ele sair da Fórmula 1, aonde ele sentar, né? Sim, quando existia uma disputa. Quando existia uma disputa, porque hoje inclusive ele ganhou da própria equipe, né? Ele tinha outros 2 carros dentro da própria Porsche que ele era o terceiro carro da Porsche. Sem dúvida. Então, é um cara que se sentar numa Fórmula E, meu Deus, o que ele não pode fazer lá, hein? E olha que lá o nível tem muita gente que não sabe, né? O nível de pilotagem da Fórmula E, para mim, só perde hoje para a Fórmula 1. Mas continuando no e-mail do Cesarino, né, essa foi apenas a primeira pergunta de outras que vieram depois de questionamentos. Ele diz o seguinte: para Fábio Campos, nos últimos anos o Fábio vem dizendo que essa é uma das melhores gerações de pilotos da história, melhor que a turma dos anos 80, 90 e etc. Eu concordo com ele, que a Fórmula 1 tem uma geração forte, mas pondero. Nos 80 e 90 tinham-se muitos carros e vagas. Com isso, a quantidade acabava por diminuir a qualidade na média. Será que a geração atual é tão boa assim? Veja só, temos Bottas e Gasly em equipes de ponta, temos o Kubica do jeito que está, os 2 pilotos da Haas, o Giovinazzi, o Kvyat, temos o Stroll, que deve trocar de companheiro de equipe para 2020 para se sentir melhor consigo mesmo, e Hulk com 165 largadas e nenhum pódio. Essa turma é tão forte assim, Fábio Campos? E o que dizer dessa turma atual da Fórmula 2 que quer subir para a Fórmula 1? Não, essa é triste. Essa é triste. Essa é a pior. Essa é triste. Nossa, eu tava assistindo a corrida, quase chorando de tristeza e tentando metade lembrar. É pagante, pra se dizer. Praticamente um em cada equipe. Não tô falando metade de pega 10 qualquer, não. É praticamente um por equipe. Você sabe, você vê que tá ali por causa de outros interesses. Não, perfeito. Eu tava assistindo a corrida, tentando lembrar um grid tão ruim quanto esse, e eu sofri. Eu lembro logo daquele grid que teve o Fábio Leimer campeão, mas ainda assim tinha uma qualidade pequena, mas é difícil, sabe, você puxar alguma coisa. O grid é muito ruim, o grid dessa temporada 2019 da Fórmula 2. Pode concluir, Raposo, a gente interrompeu a leitura. Não, Afoitos que somos. Mas foi concluída. Então vamos lá. Cesarino, meu caríssimo, boa reflexão, boa colocação, embora eu vá discordar, mas é uma boa reflexão. Quando a gente fala de geração, Cesarino, a gente eu pelo menos, não estou pegando os 20 nomes e qualificando cada um deles e comparando com 20 e tantos nomes dos anos 80. Eu estou pegando o creme de la creme, diria Diogo Gomes. Aliás, Diogo Gomes, uma semana que vem, eu quero ver se ele vai defender a língua portuguesa com o poder que terá aos microfones do café. A gente pegando os pilotos top, Diogo, você está citando aí, mas a gente tem
tem medianos? Claro que tem medianos. Não existe nenhuma geração, pelo menos que não das que eu tenha visto, que todo mundo é bom. Nenhum campeonato, nada, nem na MotoGP, lugar nenhum. Aliás, a MotoGP, meu Deus, né? Como tem um piloto classe A e o resto é classe C, quase. O que eu estou dizendo é o seguinte: os melhores dos anos 80 podem ser confrontados pelos melhores dos anos, na minha opinião. Isso é uma ótima discussão. Podem ser confrontados pelos melhores dos anos 2010, podemos dizer assim. Você citou um exemplo aí maldoso. Você falou, olha aí, essa Fórmula 1 tem esse fulano e esse Kubica do jeito que tá. Esse Kubica não é o Kubica. Tá? O Kubica é um pilotaço. Representante, sim, da qualidade da geração. Com um braço só, nem Schumacher, nem Hamilton, nem ninguém, Cesarino. Então, o Kubica é um asterisco nessa discussão, porque você há de se lembrar, Cesarino, que ele era em 2007, em 2008, em 2010, quando ele andou demais com a Renault. Foi o último ano dele de verdade na Fórmula 1. Então ele é sim um membro da geração de talentos. Só que agora, infelizmente, né, quase que aleijado, infelizmente. Muito infelizmente mesmo. Porque se ele não tivesse sofrido o acidente, inclusive ele revelou, e a Ferrari já revelou, né, que eles tinham, gente da Ferrari, melhor dizendo, né, não a Ferrari oficialmente, eles tinham sim um acordo para entrar em vigor, Kubica e Ferrari. Então você imagina que não teria sido a Fórmula 1, né? De diferente, enfim, quem teria título, quem não teria, os anos Vettel, enfim, aí é muito né? Mas fica só para você pensar. Então, Cesarino, na hora que a gente pega ali a geração dos anos 80, que a gente pega os 4 super pilotos, Piquet, Senna, Mansell e Prost, e a gente pega os super pilotos de hoje, Hamilton, Verstappen, Vettel, se você olhar até o ano passado, o Alonso, para mim dá muito jogo. Para mim é muito... É excelente a geração. Eu não concordo com você quando você diz que tinha mais carros, então a média diminuía. Porque eu não estou pegando a média toda do grid, um por um. Eu estou pegando os top. Toda geração tem ótimos, médios e ruins. Todas, vai ter toda categoria, todo futebol, basquete, todo esporte tem bons, médios e ruins. Pegando os bons, para mim dá jogo. Para mim dá frente a frente, Marcelo Cesarino. Então, o que a gente tem de opção para ver exibição de talento, você colocou aí Bottas. Eu acho o Bottas um bom piloto. Bottas não é um mau piloto. Ele está acima de onde ele deveria estar. Mas não quer dizer que é um cara que joga a geração para baixo. Ele está na parte média da geração. Mas não quer dizer que é um piloto ruim. Huckenberg, digo a mesma coisa. Você citou os dois da Haas. Não acho o Kevin Magnussen um piloto tão ruim assim. Acho o Pérez um piloto da Fórmula 1 moderna. Um cara que não brilha, mas distrai do equipamento, dos pneus. Então a gente tem muita gente boa, Cesarino. Eu acho que eu vou seguir defendendo essa geração. Eu acho que é um dos pontos altíssimos da Fórmula 1. Pena que não tão aproveitada com carros que os deem chance de brigar todo final de semana uns contra os outros. Normalmente é um na frente, o outro 15 segundos atrás, o outro 30. Infelizmente, mas que chance de briga boa tem nesse grid, eu vejo como muita chance. Até porque existe uma tendência, né, que eu até comentei isso em alguns programas atrás, quando a gente discutia sobre a grandeza de Lewis Hamilton, a tendência de não se valorizar o atual. Parece que precisa cair um pouquinho na memória. Precisa encerrar a carreira, parece, né, para si. Isso. Ó. Hoje eu vejo o Barrichello sendo muito mais elogiado de que quando ele estava num carro de Fórmula 1, por exemplo. E não era um gênio, mas tinha suas qualidades. Mas essas qualidades parecia que passavam invisíveis aos olhos de qualquer um. E hoje, nossa, o Barrichello e tal. Então parece que existe essa necessidade de, enquanto está em ação, a não ser valorizado e tudo mais. E que hora que é. Que eu já me antecipei e já disse. Para mim, o Hamilton é muito mais... Tem muito mais braço, é muito mais encantador, no sentido encantamento mesmo, do que o Schumacher. Não vou esperar os títulos, porque os títulos tudo leva a crer que vão se bater em algum momento, vão se igualar em algum momento, talvez ele até passe. Para mim, se ele parar com esses 5 que ele tem hoje, ele já é, para mim, do nível ou acima até do Schumacher, pela capacidade técnica de braço, de roda com roda, que eu não vi tanto no Schumacher. Quer dizer, o Schumacher, quando pôde demonstrar, demonstrou, mas o Hamilton tem mais exemplos de brilho, de vitórias, para mim, mais épicas, mais bonitas, mais, enfim, do estilo de pilotagem que me agrada mais.
Por isso que eu já deixei isso claro, para não precisar esperar. Porque tem muita gente, Raposo, que vai esperar ele igualar para falar, olha, será que ele é melhor do que o Schumacher? Eu já estou me antecipando a essa, sem querer ficar comparando exatamente o melhor aqui, melhor ali, em tudo. Não precisa fazer uma ficha técnica, eu repito. No fator encantamento, ele, para mim, é mais brilhante do que o Schumacher. Eu fujo desse ranqueamento, eu me sinto completamente incapaz de fazer ranqueamentos. Não, estou falando de encantamento, por isso que eu estou deixando claro. Não estou querendo entrar aqui no ganha nisso, perde naquilo, ganha no outro, ganha naquilo. Eu não tenho um programa, viu, Raposo? Apesar de você não querer, tenho certeza que você ancoraria o programa desse com todas as bases necessárias para uma boa discussão. Quem sabe um dia. Mas você precisa anotar isso no caderno aí, porque você promete, você sai prometendo. Eu não estou prometendo, não vem jogar o André do pau contra mim. Eu não estou prometendo, apenas sugerindo. Quem sabe os ouvintes gostam da ideia, ou acham um horror. Não entra nessa discussão, vamos discutir outra coisa. Eu estou apenas pensando alto aqui, ora pois. Diogo Gomes, e você, o que você acha nessa questão de... O Diogo Gomes não tem como responder a você, Cesarino, porque é um moleque jovem, tá na faculdade. Que isso? E ele não viu, a geração que ele viu foi a de 2000 e essa agora. Mas, Diogo Gomes, nós queríamos ouvir isso. É um pesquisador dos anos 90, não tenho dúvida disso. Olha, em todo esporte é difícil fazer essa comparação de eras, vamos dizer assim, ou de momentos, porque cada um tem suas peculiaridades. Por exemplo, a geração atual ela não lida com uma questão que foi importantíssima na geração que foi citada aí, que é a questão de confiabilidade dos carros, por exemplo. Verdade. É algo que a maneira como os pilotos guiavam os bem carros era essencial, e o piloto tinha assim, um poder de fazer diferença, né, na maneira como toda a coisa funcionava. E é uma situação... Pode falar. Dos 5, só rapidinho para ilustrar o seu comentário, dos 5 primeiros do campeonato, existe um abandono do Leclerc em Mônaco. Os outros 5 pontuaram alto em todos os 5 em todas as corridas, menos o Leclerc em Mônaco. Perfeito, exato. E a gente está num momento em que até acontece ainda alguns problemas mecânicos. Isso levando em conta o padrão, essa era moderna da Fórmula 1, mas você pegou ali, por exemplo, se você pegar a parte de tempo onde a gente estava no final dos V8 aspirados, você tem um carro quebrando ali, era um choque, era notícia, né? Tal carro quebrou. Então, por isso que eu acho difícil de fazer esse tipo de comparação. Em outros esportes que eu gosto, eu esbarro muito nessa dificuldade com uma Fórmula 1 é diferente. Mas esse seu raciocínio é mais para comparar números. Você não acha que esse seu raciocínio se encaixa perfeitamente se a gente ficar comparando números? Esse tem mais vitórias, esse tem mais corridas, esse tem mais abandono. Eu acho que tem qualidade geral. O Hamilton é um gênio, mas eu não sei se o Hamilton conseguiria lidar com o carro como, sei lá, Piquet lidava, por exemplo. Pode ser que sim, pode ser que seja uma coisa banal, ou pode ser que não. A gente tem exemplos na história, e até recente, se você quiser puxar, por exemplo, o Vettel não conseguindo se adaptar às regras lá em 2014, sofrendo aquela barbaridade, parecia um piloto comum, e não um cara que tinha acabado de ganhar 4 títulos. Se for procurar na história da Fórmula 1, tem diversos outros exemplos. É difícil fazer esse julgamento, então por isso que eu me limito, mas só para não deixar o ouvinte sem resposta, eu acho que a geração atual ela é mais especial, eu diria, talvez não em talento puro. Em talento, talvez ela se equipare a outras, mas hoje eu creio que os pilotos têm uma situação melhor para se preparar. Então, o Hamilton talvez seja tão bom quanto foi, sei lá, Prost, mas o cara de meio de grid com que o Prost brigava, não sei se é tão bom quanto alguns pilotos que a gente tem hoje, porque talvez hoje eles tenham até um nível de preparação maior, até uma condição de preparação maior, a profissionalização quase que absurda que nós temos hoje em dia. Então, enfim, no início, o início do meu comentário, é extremamente difícil comparar, porque você tem que levar em conta. Se você quer fazer uma comparação um pouquinho mais precisa, se é que dá para usar essa palavra sobre isso, você teria que Você está entrando numa comparação detalhada. Você está entrando numa comparação piloto a piloto detalhada. Eu estou só abrangendo. Eu estou abrangendo assim, o talento de uma geração. Eu estou sendo mais superficial, você está sendo mais entrando mais no assunto. Mas independente da comparação, eu acho que a gente... bom, vocês puderam acompanhar outras gerações também, né? Mas eu que consigo acompanhar essa geração atual, vocês também, claro, eu acho que a gente tem muita sorte. Eu acho que a gente tem nas nossas mãos uma geração realmente muito boa. Acho que muita gente não se dá conta disso.
e talvez até não valorize isso da maneira que tem que ser valorizado. Entendo, até em alguns casos, porque é difícil a gente realizar sobre o que está vivendo, né? Às vezes só quando olha para trás que dá uma noção do que está acontecendo, mas acho que a gente realmente tem uma situação, um momento de pilotos como um todo, uma geração muito boa, e que já deu provas mais do que suficientes que consegue se renovar até com facilidade, eu diria. Porque você tem Hamilton chocando, e aí quando você se acostuma com o Hamilton, você tem Vettel chocando, e aí quando você se acostuma com o Vettel, você tem, sei lá, Verstappen chocando, e aí vem Leclerc, e aí começam, sabe, surgir garotos de uma maneira impressionante. Parte disso também é a maneira como as equipes hoje buscam pilotos mais jovens, recorde de piloto mais jovem na pole, piloto mais jovem vencendo corrida e coisas do tipo acontecem um atrás da outra, né, de maneira impressionante. Na última corrida mesmo tivemos a primeira fila mais jovem numa classificação. Então, entende, é muita coisa que tem que ser observada e que tem que ser levada em conta. Mas fazendo a questão da comparação de gerações, que foi a ideia inicial do Fábio Campos, eu acho que a gente tem de fato uma geração muito especial e que talvez a gente, ou pelo menos a maioria das pessoas, até nem realizem o quão especial, o quão legal é estar com essa geração, e lá na frente a gente vai estar, que é, sei lá, 20 anos, a gente vai estar reverenciando o Hamilton como a gente reverencia alguns outros pilotos gigantes da história, como, sei lá, Lauda, por exemplo. Eu me impressiono muito quando eu paro e penso no ano. Tem um ano que eu tenho bem claro na minha cabeça, que foi quando eu comecei a mergulhar no assunto Fórmula 1 de uma maneira mais, digamos, estudiosa. É o ano 2000. Se você pega o grid da Fórmula 1 do ano 2000, não é fácil, não é difícil para quem quiser pegar. Você tem Giancarlo Fisichella, Heinz-Harald Frentzen, Jos Verstappen, Arno Trulli, Ed Irvine, Mika Salo, Johnny Herbert, Pedro Della Rosa. Era uma série de pilotos absolutamente sem sal, para dizer o mínimo. Não estou dizendo que são pilotos ruins, não. Tinha o Pedro Paulo Diniz, esse sem dúvida era. Enfim, a maioria do grid, 90% do grid, eram pilotos puramente sem sal. Hoje você tem pilotos bem salgados, se a gente for querer usar o termo culinário e estendê-lo. Mas se você, o ouvinte que quiser pegar aí o grid do ano 2000, ou que assistiu e quer relembrar, porque quem não assistiu talvez fique na dúvida, será que esse era bom, será que esse não era? Principalmente quem assistiu, quiser relembrar, é uma diferença, é uma série de pilotos médios, a grande maioria pilotos médios, normais, pilotos incapazes de um movimento genial, pilotos que passaram anos na Fórmula 1 praticamente sem fazer uma ultrapassagem bonita. Claro, a Fórmula 1 também era péssima, tecnicamente, pior do que é hoje, inclusive, em termos de nível de corridas. Mas pilotos que você não tinha histórico nenhum, de nenhum grande feito, nada, em termos de, repito, ultrapassagem, não estou dizendo de títulos. Essa não, essa você vê, meu Deus, o que você vê que esses meninos já fizeram. Você pega um pouquinho da biografia de cada um, você tem, ou nas categorias de base, ou na Fórmula 1, exemplos de ou corridas excelentes, ou de belas manobras, ou de uma capacidade técnica impressionante, ou de uma coisa avassaladora de títulos, como o Hülkenberg nas categorias de base. Você tem um monte de elementos hoje que são muito maiores do que o dos anos 2000. Para mim, a diferença é gigantesca entre essa e a década passada. Eu consigo ver essa qualidade realmente bem gigante nos pilotos de hoje em dia. A gente teve até algumas perdas, né, nos últimos anos aí, a aposentadoria do Alonso e alguns outros pilotos que acabaram deixando na categoria, que fizeram também um bom trabalho. Houve essa renovação, tem os nomes ruins, a gente não nega isso, a gente comentou eles inclusive bastante aí, foram citados, né, o Lance Stroll, por exemplo, ou o Kubica na atual situação, né, o Kubica de hoje com as suas limitações do braço. Mas realmente é uma geração realmente que chega e encanta. O Vettel, apesar de todas as críticas, de todos os memes que surgem em redes sociais e tudo mais, é um piloto que entrega. Eu diria que até o Bottas é um piloto, não é um genial, mas é um piloto que tem a sua qualidade. O Bottas é um piloto que nos anos 2000 se daria bem, você não acha, rapaz? Sim, com certeza. Nos anos 2000 eu acho que não, porque nos anos 2000 hoje em dia é só um substituível, sabe?
É porque o Schumacher estava tão acima Não, lá mas nos não anos tô 2000. dizendo ganhar tudo. Tô dizendo que se daria bem. Se daria Não, muito. eu acho que o Bottas seria mais um ofuscado, como tantos que tivemos. Como tivemos o Montoya, o próprio Ralph, que era um bom piloto, mas também acabou ofuscado. Não acho que esses pilotos foram ofuscados. Acho que eles tiveram a chance deles e demonstraram seus defeitos e suas qualidades. Eles não ganharam títulos por várias outras. Aí você pode até colocar o Schumacher. Resultado, sim. Mas você vai dizer que o Montoya foi ofuscado pelo Schumacher? Não foi. O Montoya brigou com o Schumacher, enfrentou o Schumacher, muitas vezes levou a Mas melhor. eu acho que a falta do título acaba ofuscando um pouco a carreira desses pilotos. Não sei. O Montoya eu não sei se seria campeão mesmo sem o Schumacher. Porque o Montoya tem um grave defeito de não ser regular. Mas enfim, é uma boa discussão. Foi 2003 que ele chegou com força? Não foi 2003 que ele tava naquela briga lá? Que ele tinha uma... Sim, 2003 foi o ano da briga tripla, né? Pelo título. Raikkonen, Montoya e Schumacher. Na penúltima prova, eles estavam separados 1 ponto. Cada um deles. Na penúltima prova do ano. E teve aquela corrida do Japão para dar aquela emoção toda e tal. Bons tempos em que esse podcast tinha corridas históricas, corridas clássicas. Pra gente discutir as corridas do passado. Que era até uma oportunidade ótima, né, para Diogo Gomes e Bárbara Franzin conhecer um pouquinho do nosso passado. Diogo Gomes não precisa disso, ele é um pesquisador do passado. Com certeza, tô aqui falando, mas... Brincadeiras à parte é muito bom, viu? Fica a dica aí. Quem é mais jovem assim como eu, não pegou determinadas eras, e se interessa em estudar a história, né? Que não quer só assistir a televisão e ligar a corrida, e assistir a corrida, quem quiser dar uma estudada na história, é muito legal, e a gente era muito boa, em que dá para ter acesso a corridas de 1 milhão de maneiras diferentes. Então, talvez não vá ser a maneira mais escusa, mas você encontra 1 milhão de opções na internet. Vai no tio Google que ele te dá uma série de opções. Eu já assisti temporadas inteiras, anos 80, anos 90, por exemplo, sabe? É uma coisa que, acho que, por exemplo, para vocês dois, que tem um pouco mais de idade que eu, quando vocês estavam crescendo, quando vocês tinham idade... Cuidado com o que você vai dizer, cuidado. Não, você tá, mas, assim, você tá insinuando. Quando vocês tinham a idade que eu tenho, por exemplo, é algo que com a tecnologia da época era algo impensável, sabe, de conseguir. Hoje, você encontra temporadas inteiras disponíveis na internet, é só você saber procurar direitinho. Quando eu tinha sua idade, eu era muito infeliz, porque eu só tinha um canal para assistir Fórmula 1. Eu era algemado a um canal para assistir Fórmula 1. Então você não sabe como eu sou feliz de estar aí vivendo junto com essa geração de hoje. Isso aí que você está falando eu fiquei tão feliz de ver a corrida do Lauda, né? Claro, envolvido pelo emocional da sua morte, e a gente já tinha feito corridas do Lauda aqui nos corridas históricas. Mas eu pensei, né? Até elogiei o Sport TV, né, por ter colocado após a morte do Lauda como é que chama lá? Túnel do tempo, né? Um compacto lá, acho que é 30 minutos, pouca coisa assim a corrida, mas pelo menos colocou, né? Pelo menos fez ali dava para ver um pedacinho da corrida dele meu Deus, onde foi a corrida? Eu acho que foi na Áustria mesmo. Enfim, não me lembro. Passaram agora após a morte do Lauda. Então, hoje existe isso aí, né? O poder de você poder pesquisar a história, de você poder assistir, né? Não só ler. Né? Eu e o Raposo, nós convivemos muito com isso. A gente tinha que ler sobre a gente ainda tem, né? Sobre o Jim Clark, sobre o Fangio. Existem até registros de vídeo, mas é muito mais leitura do que o visual. E vocês, dessa geração Diogo Gomes, vocês podem ver os anos 2000, os anos 90, os anos 80, de uma maneira muito mais simples. E aproveitem, então. Tá? Deixem de ser... Daqui a pouco eu vou fazer um discurso de novo aqui, desabafo do Netflix. Então, me interrompam, por favor. Senão eu vou desabafar de novo. É ótimo você ter trazido esse assunto, porque nós temos um e-mail falando sobre isso. E é um daqueles e-mails para fechar com chave de ouro o bloco e o programa. E-mail do Heitor Espina. Ele diz o seguinte: acompanho já há um tempo o podcast de vocês, porém nunca mandei um e-mail antes. Como é bom e ao mesmo tempo ruim, né, Raposo? Porque é sinal assim de... Não, nunca mandei e-mail, mas falando sério, é muito legal esse tipo de mensagem. Eu gosto de... Deus. É o primeiro e-mail. Como é que é o nome dele? Heitor? Qual é o sobrenome? Heitor Espina. Heitor Espina. Legal, vamos ver o que ele tem a dizer, por favor, prossiga. Porém, estava ontem assistindo a série da Netflix, a voz até falhou, e fiquei perplexo com a Claire Williams.
Como uma equipe tem tanta dificuldade em construir um carro minimamente decente? Porque temos equipes do grid que também não têm um orçamento bom e mesmo assim ainda vai bem nas corridas. E foi visto que postaram no Twitter, nas últimas 4 corridas, a Williams venceu de pit mais rápido. Você vê que ainda tem gente completamente competente ali dentro. Como a Williams conseguiu chegar a este buraco? Isso realmente é difícil de entender, mesmo vendo o histórico. A culpa é da Claire Williams? Espero não ter sido confuso, gosto muito do podcast, obrigado e um abraço. Tá aí o Fábio Campos. Fábio, qual é o meu nome que você criou agora? Fábio Cast. Ficou bom, hein? Fábio Cast. Gostei, vou mudar no Twitter, eu vou mudar de @campusfb para Fábio Cast. Pronto. Aí a série Netflix sendo citada e uma pergunta sobre a equipe Williams. Muito legal, o ouvinte. A culpa não é só dela. A culpa é muito, até do modo de conduzir do seu Frank Williams, que era um gênio nos anos 60, 70, principalmente 80, mas que não soube se adaptar às necessidades da Fórmula 1 à medida que o jogo foi mudando. Né? A derrocada da Williams começa com a briga com a BMW. Ao não conseguir se entender com a BMW, embora eu sempre faço a ressalva, muito se diz que a BMW queria encampar a Williams, como fez com a Sauber. Nesse ponto, eu aplaudo o Frank Williams por não se deixar transformar numa equipe... Eu já estava estranhando seu comentário, exatamente por isso. Mas como foi? Sempre contra? Sim, não se deixar englobar, que é um dos maus da Fórmula 1 dos últimos 20 anos, né? Equipes que englobam outras e o grid só emagrece e não engorda, isso é uma coisa. Ele não deixar ser englobado pela BMW, eu aplaudo. Mas você se lembra, Raposo, aí vamos cutucar de novo o Diogo Gomes, não sei se lembra, pela jovialidade, a relação da Williams com a BMW foi se deteriorando de uma maneira estilo Red Bull Renault, para os mais novos. Era guerra na imprensa, era desafeto, era desavença, era o departamento de um que não queria conversar direito com o departamento de outro. A coisa degringolou. Ele poderia, Raposo, claro, tudo isso é muito teórico, né? Não se deixar virar a BMW, mas correr com o motor BMW. Ora, por que não? Então, começa ali. E aí cai na mão de gente que não sabe fazer o jogo. A Fórmula 1, a Racing Point talvez vá descobrir isso da maneira mais cruel possível, tomara que não, mas a Fórmula 1 não é lugar para você simplesmente passar. Não é lojinha da esquina que você pode passar para o seu filho. Né? Não, toca aí o negócio porque você é da minha família, então vai. Não é. A Fórmula 1 são os melhores do mundo, do planeta. Os melhores dirigentes, os melhores comandantes, os mais astutos engenheiros, principalmente os managers. Né? Para ser comandante de uma equipe de Fórmula 1, eu não sei se existe treino para isso. Eu não sei se existe alguma coisa no mundo que prepare alguém com todos os detalhes de você ter que capitanear um desenvolvimento, de você ter que escolher as pessoas certas, de você ter que saber incentivar, de você ter que saber manter o desenvolvimento, de você ter que saber atender a imprensa. É uma arte conduzir uma equipe de Fórmula 1. Então, simplesmente passar de pai para filho, para filha, é aí, ouvinte, o grande erro. Né? Ela é minha filha, então ela que toque o negócio. Não é assim, e o negócio está acabando por causa disso. Jogou, já acabou de assistir a série da Netflix? Nem comecei direito, nem estou muito interessado. Não, peraí, como é que é essa última frase? Nem comecei direito, nem estou muito interessado. Ouvinte, você assiste temporadas antigas da Fórmula 1, você vai aprender muito mais, e você vai aproveitar muito mais, e vai ser muito mais legal para sua vida. Você não está interessado, não vou, enfim. Aí é gosto não se discute, eu não vou brigar com você por causa disso. Eu já estava pronto para brigar com você. Uma hora eu vou assistir. Se você não quer assistir, é a sua opção, eu respeito. Ok, pronto. Não, uma hora eu vou assistir por obrigação, mas eu já li alguns reviews e vi alguns comentários. Eu não. Pode ser que eu assista e semana que vem eu volte aqui apaixonado. Eu vou levar esse dever de casa. Eu vou assistir e semana que vem eu falo sobre isso aqui. Mas. Peraí. Você assume o compromisso aqui como futuro âncora da edição seguinte, do qual nós não estaremos. Você está assumindo o compromisso de assistir todos os 10 episódios já para a semana que vem, é isso?
Para dar uma lição pro ouvinte do que é dedicação. Pro ouvinte relatos como o Michael Knopak, inclusive. Semana que vem eu comento sobre o que eu encontrei, mas já vi reviews, já vi comentários diversos. Vocês já comentaram em um podcast que eu não participei, mas que eu ouvi, claro, sobre a série e não sei, não vi algo que me excita tanto assim não. E eu vou falar pra você que as questões de bastidores, que quando toda a ideia da série foi lançada, eu me animei pelas questões de bastidores, eu meio que já peguei spoiler de tudo ou quase tudo, então não sei se me ajudar muito não, mas eu assistirei, prometo. Ouvinte, ajudem Diogo Gomes a fazer o programa da semana que vem. Inscrevam, perguntem. Eu achei que você fosse falar, ouvinte, desça a bronca nos e-mails nessa semana no menino. Eu achei que você fosse falar isso. Mas, Diogo Gomes, e a questão Williams? Acho que como você sumiu bem, cara. A equipe ela é administrada de maneira errada. Não acho que a culpa seja só da Claire Williams, mas muito da culpa cai em cima dela, porque é culpa dela. E acho que uma mudança de liderança é essencial, porque chega num ponto em que se mudou tudo, basicamente, no carro, na equipe, no funcionamento. E das peças que fizeram a coisa toda não funcionar, aqui permanece lá é ela. Então, eu acho que era o momento de uma troca. Não acho que essa troca vai acontecer, porque o poder tá na mão dela, então é difícil, né, eu me colocando na posição dela. Ela diz no Netflix, senhor Diogo Gomes, o senhor vai me desculpar, mas eu vou ser obrigado a te interromper pela conversa que nós acabamos de ter. Ela diz no Netflix, ela faz a pergunta, será que eu sou a pessoa adequada para tocar esse negócio? Mas isso é uma prova que a série Netflix não ajuda em muita coisa, porque ela já tinha falado isso antes já. Ajuda? Você está sendo... Você está tentando me levar para briga, eu não vou brigar com você. Isso é um detalhe da série. Isso é um detalhe. Você vê outros sobre ela na série. Esse é um detalhe. Assistirei. E foi na Sky Sports, inclusive, que ela falou. Mas, assim... Acho que tem muita culpa dela. Não é só culpa dela, claro, porque a equipe de Fórmula 1 é gerida por muitas pessoas, é controlada por muitas pessoas. Mesmo que a gerência funcione, mas tem outras coisas que podem jogar tudo no lixo. Mas acho que ela tem sim uma parcela de culpa grande. E uma mudança seria interessante, mas não acho que essa mudança vai acontecer. Então, honestamente, eu não vejo muitas melhoras para a Williams. Isso passa por diversos pontos, e um dos pontos é a Claire Williams, que acho que chegou no ponto dela dar tchau, sabe? Dela dar um espaço, dela continuar na equipe, talvez até, mas numa outra posição, porque na posição que ela está atualmente, realmente não funcionou. Eu gostei muito da ideia inicial de ter uma mulher liderando uma equipe histórica, que na época, claro que hoje em dia a questão das mulheres, a inclusão das mulheres vem crescendo cada vez mais, ainda bem, mas quando ela assumiu, sei lá, 5, 6 anos atrás, isso era muito menor, né, porque essa coisa está evoluindo muito rapidamente. Então a ideia toda foi legal, mas não funcionou, sabe? Não funcionou e quando não funciona, às vezes é necessário trocar. Eu acho que chegou a hora da Williams dar um passo nesse sentido e tentar se movimentar de alguma maneira para tentar sair de onde está. O meu medo é o Williams não se movimentar da maneira que tem, ou pelo menos não tentar atirar. A Williams está sendo, sei lá, atingida e está sentada vendo o que seja que esteja atingindo ela, continuar atingindo. Nem para ter um poder de reação, sei lá, de levantar, de tentar correr, de tentar se proteger, sabe? Essa é a impressão que eu tenho da Williams nesse momento. E isso me deixa até triste, na realidade, porque não dá nenhum sinal de que possa, de alguma maneira, melhorar, sabe? É um sinal, por exemplo, que eu não tinha com a McLaren. Por mais que a McLaren decepcionasse ano após ano, eu sempre tinha a sensação de que eles continuavam brigando, sabe? Que eles sempre tinham a esperança de, não, uma hora vai melhorar, e continuavam brigando. Eu não vejo a Williams brigando, ou pelo menos eu não sinto a Williams brigando. Isso me deixa triste e me deixa sem uma imagem próxima da equipe para o futuro. Isso que deixa a situação mais complicada. Tem que abraçar e agarrar e não soltar a Liberty. Não existisse a Liberty Media, era questão da gente estar contando as horas para o fim. Era tentar adivinhar qual seria a última temporada. A Liberty é a salvação da Williams, não há a menor dúvida disso. Porque salvar a Fórmula 1 não é que a Liberty vai salvar a Williams diretamente, só para deixar claro.
né, remodelando a Fórmula 1, a Williams pode se inserir onde hoje ela não está inserida, que é no jogo. Tudo aquilo que a gente já falou de teoria, de que a Liberty tem que fazer a Fórmula 1 para não deixar com que as fabricantes dominem, que não deixar só o dinheiro dominar, fazer o campeonato um espetáculo minimamente equilibrado, é aí que a Williams tem que saber, ela ainda tem que saber, não é simplesmente fechar o olho, deixa que a Liberty e a gente vai na onda, não. Ainda por cima ela tem que saber pegar essa onda, mas está vindo uma onda para ela pegar. Não viesse essa onda, era aguardar o afogamento iminente. E inserido que sou nessa atual geração que só lê títulos e não lê matéria, eu li bastante títulos, mas não li nenhuma matéria nos últimos 2 dias. Absurdo isso. De que a Williams está estudando a troca de motores Mercedes para Renault. Para piorar a situação. Para voltar aí para a Renault, uma parceria uma coisa boa que tem na equipe vai tirar. Uma parceria que existiu até pouco tempo atrás, né? Vamos lembrar disso, quando... Nossa, agora todo mundo lembrou, né? Williams, Renault e tudo mais, assim como fizeram o McLaren e Honda. Porque o ser humano ele é uma viúva por natureza, né? Então foram lembrar da Renault. Não fala assim do nosso final dos anos 90. Como esses dois completamente nada a ver. A Renault já não é aquela há muitos anos, a Williams já não é aquela há muito tempo. E aí, enfim, vamos ver o que dá. É difícil ter paciência com a Williams. Eu até peço desculpa, mas é difícil porque... Não, é difícil ter paciência com vocês dois. Porque um admite que leu notícia, leu só manchete e não leu o texto. O outro vem dizer que o especial não serve para nada, que não quer saber da Fórmula 1 por dentro. Não, ora, o que é isso? Deixa a Fórmula 1 fechada. É nota 0 para vocês dois. Mas falando sério... Hoje, ela chama-se Ferrari e Mercedes. E me diz uma coisa que não tem... Não diga isso. Você é um rapaz que... Você gosta da McLaren. Como é que você pode estar dizendo claro. Isso? Rasgando as suas raízes. Me diz uma coisa que não tem nesse documentário. Ou duas coisas, melhor dizendo. Não tem Ferrari e Mercedes. Mas que se danem as duas. Que se danem. Elas que perderam. Entendeu? Claro que o especial perde, claro. Mas você acaba se aprofundando é bom você se aprofundar em outras equipes, é bom ver que outras equipes existem, é bom ver o universo, o drama, a pressão, a relação patrão-empregado. Elas não querem participar disso. A casa do Fórmula 1, exato, o fã de Fórmula 1 tem que dar dane-se para elas. Elas têm que se sentir excluídas. Elas não têm que se, não vou assistir porque as duas não estão. Aí você está dando mais poder para elas. Elas não querem participar. Pro fã geral vale muito a pena. Claro, mas você é um fã geral. Na minha situação atual, honestamente, não sei se faz isso não. Enfim, eu realmente vou assistir e eu espero chegar aqui e dizer eu estava errado esse tempo todo, me perdoem, mas eu não acho que vai ser essa pressão, não. Cobrem, ouvintes. cafécomvelocidade@gmail.com. Eu espero uma sova de e-mails até semana que vem. Vou ouvir o programa, claro, já irei ouvir com toda a atenção. Estarei como ouvinte na semana que vem, aguardando os e-mails dos meus colegas ouvintes. É isso, nós encerramos a edição 611, só relembrando, né, o convite foi feito no primeiro bloco, teremos um encontro, né, de ouvintes aí, estarei lá representando o Café com Velocidade, na torcida de que Fábio Campos apareça, na próxima terça-feira, dia 16 de julho, em Blumenau, Santa Catarina, encontro CV Santa Catarina. Imagina a temperatura. No bar da Eisenbar. Já me recomendaram, já falaram que é o melhor da região, que tem que ir, que é muito bom, às 18 horas. Então, você que é do estado de Santa Catarina e estiver de bobeira pela região de Blumenau, ou você que for um pouquinho mais distante, mas está com essa vontade de nos encontrar, serão todos muito bem-vindos. Fábio Campos, você vai revelar o destino da sua viagem para os ouvintes? Porque ainda não existe. Eu vou estar ligado no café. Eu só queria mandar um abraço, um parabéns, um feliz aniversário para alguém, já que você está indo para a região. Certamente ela deve estar lá nesse encontro. Para a Fabrícia Bianchini, eu já disse que ouvinte mulher tem total prioridade aqui nesse programa. E ela fez aniversário esse final de semana e o pessoal mandou parabéns para ela lá no grupo, eu fiquei sabendo. Então fica estendido aqui os parabéns para a Fabrícia Bianchini, que aniversariou neste final de semana. Com certeza, é uma das que estará presente lá no bar com a gente. Então um abraço a todos vocês, ansioso demais para chegar semana que vem e ver esse programa nas mãos de Joe. Eu tô até com receio de voltar na 613. Eu acho que vou estender para 2 também.
do que eu vou ver na 612, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Se eu não aparecer na 613, já sabem, é que a 612 foi boa demais, ouvintes. Digo mesmo. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.